Olá pessoal, sou Joel Silveira Filho, professor de oftalmologia da Unigran Rio, e o tema abordado nessa aula é a semiologia oftalmológica. Então a metodologia que a gente adotou para esse semestre, a metodologia ativa, e a literatura indicada para essa aula é o livro Semiologia Ocular, do autor Ryuichiro Yamane. O objetivo dessa aula é que vocês compreendam as etapas de uma consulta oftalmológica que nos direcionam a uma hipótese diagnóstica. Então, como vocês já estão acostumados na medicina, né, a gente tem uma anamnese objetiva para a oftalmologia e que a gente faz todos os tópicos da semiologia, queixa principal, história da doença atual e história patológica pregressa, e algumas coisas são importantes na nossa avaliação, na nossa conversa com o paciente. Pacientes com doenças genéticas, crianças e bebês, a gente dá muita atenção para a história gestacional e neonatal. Pacientes com mais idade, a gente vai atentar muito para a idade, profissão, fatores ambientais, raça e todas as outras coisas que possam interferir e influenciar nas doenças oculares. Quando a gente começa a examinar então esse paciente no exame oftalmológico propriamente dito, a gente inicialmente faz a ectoscopia do paciente. Ao adentrar a sala, na verdade, a gente já começa a observar as atitudes, a marcha, a face desse paciente. E além disso, a gente também visualiza e avalia a motilidade extrínseca desse paciente, faz a medida da acuidade visual, o teste de refração, a avaliação da sensibilidade de cores, examina as pupilas, utiliza o nosso biomicroscópio, também chamado de lâmpada de Fenda, mede a pressão ocular do paciente, que é chamado de tonometria, e avalia as estruturas posteriores do globo ocular através da fundoscopia. Então, inicialmente, na ectoscopia, a gente vai começar a analisar o paciente assim que ele entra na nossa sala. Então, a gente olha para o rosto dele, avalia faces, e aqui existem alguns exemplos, né, que eu coloquei no slide, de faces que possam estar interferindo na oftalmologia, né, que a gente pode observar nos pacientes. A gente avalia também a marcha, a gente faz a inspeção desse paciente, colocando ele sentado na cadeira oftalmológica, e através da inspeção a gente também já começa a visualizar as pálpebras, a órbita, o sistema lacrimal, as estruturas do segmento anterior e outras coisas possíveis também só da gente olhar o paciente. Na nossa especialidade, a gente tem uma oportunidade única, que é a presença de dois órgãos idênticos. Então, a gente tem sempre que atentar para a simetria dos dois lados, como estão as pálpebras, né, comparadas dos dois lados, a órbita, o globo ocular do paciente, e se existe alguma diferença entre um lado e o outro, isso já é um indício, uma dica de que alguma coisa está errada. Não tenham medo de palpar, né, a estrutura orbitária das pálpebras e o globo ocular do paciente. E numa única situação a gente vai fazer a ausculta do globo ocular. Parece estranho, mas pacientes que apresentam fístula carótido cavernosa, a gente pode auscultar um sopro localizado no globo ocular ou na cavidade orbitária. Saindo da ectoscopia e passando para a próxima etapa do exame, que a gente também procede com o paciente sentado à nossa frente, a gente então avalia a integridade dos pares cranianos, do terceiro, quarto e sexto par, e dos músculos retos e oblíquos, e isso a gente dá o nome de teste da motilidade extrínseca, para a gente ver a mobilização do globo ocular nas diferentes posições que a gente estimula esse paciente a olhar. Tá? Então o paciente ele tem que estar sentado, de frente para o examinador. A gente vai utilizar preferencialmente uma lanterna que a gente vai direcionar no centro do olho do paciente e orientar que esse paciente focalize no ponto luminoso. A gente sempre deve centralizar e fixar a cabeça do paciente para evitar alguma alteração no exame, e a gente tem que prestar atenção nas posições primárias, que é quando o paciente está olhando reto em direção à luz, ao estímulo, e as posições secundárias, quando então a gente movimenta esse estímulo luminoso e ele acompanha o reflexo luminoso. Então aqui é o exemplo do que a gente observa. Então, ao centro da imagem, a gente tem os dois olhos no olhar paralelo, e a gente, ao mobilizar a lâmpada para cima
para os lados, para cima, né, para baixo, em diferentes posições, o paciente vai acompanhando com os dois olhos. Se na posição primária o paciente focaliza um olho, né, um olho está centralizado e o olho contralateral está fora da focalização do ponto, está olhando para outro lugar, a gente considera que isso é um estrabismo primário, ou seja, na posição primária do olhar, ele já apresenta um desvio de algum dos olhos. Se o paciente, na posição primária, apresenta os dois olhos centrados, mas quando a gente estimula ele a olhar, né, incentiva a olhar para as demais posições, ele desvia nessas posições, a gente chama então de um estrabismo secundário, ou seja, o estrabismo só é manifesto quando ele mobiliza o globo ocular. A outra etapa do exame, não menos importante, é a medida da acuidade visual. Através dessa medida, a gente tem uma importante informação da função visual do paciente, né? É a hora que o paciente olha para aquelas tabelas de avaliação de acuidade visual, a mais famosa é a tabela de Snellen, e apenas no momento que ele observa e expressa o que ele está enxergando, a gente consegue avaliar de uma forma muito rápida toda a integridade do sistema visual. Ou seja, aquele estímulo luminoso, né, que é o reflexo das letras que está chegando no olho dele, esse estímulo ele tem que ultrapassar todas as estruturas do globo ocular, né, todos os meios transparentes do globo ocular, a córnea, o filme lacrimal, o humor aquoso, cristalino e a cavidade vítrea, e também na retina. Esse estímulo é transformado em estímulo elétrico, passando então, sendo carregado então pelo nervo óptico, até chegar às radiações ópticas, o córtex occipital, e aí através daí o paciente comunica o seu sistema visual com o sistema nervoso central e ele expressa aquilo que ele está enxergando. Mas isso acontece em milésimos de segundo. É uma avaliação, uma resposta muito rápida. Tá? A gente deve avaliar essa medida da acuidade visual, a gente deve medir com a correção, que no caso é a lente, o óculos ou o nosso equipamento de refração, e sem correção, porque o paciente pode apresentar algum erro de refração, e os erros de refração são miopia, hipermetropia e astigmatismo, e quando ele avalia, né, quando ele é avaliado sem o uso dos seus óculos, ele vai ter uma acuidade visual, e quando ele coloca os seus óculos, essa acuidade visual tende a melhorar, tá? E como que a gente faz esse exame? Como é que a gente avalia isso, tá? Inicialmente, a gente tem que ter o conceito, né, do que é uma tabela de acuidade visual. A mais famosa, como já disse, é a tabela de Snellen. Então, são tabelas padronizadas, né? Elas foram desenvolvidas através de estudos, através de pesquisa, e a gente coloca o paciente sentado em frente a essa tabela e conforme a gente vai procedendo no nosso exame, a gente vai solicitando que ele diga as letras, os números, as figuras que ele está enxergando, um olho de cada vez, e conforme ele vai nos falando, ele vai nos dizendo quais são as linhas e quais são as letras, a gente vai anotando a quantidade de acuidade visual que esse paciente tem. Tá? Então aqui, no desenho é o esquema, então a gente coloca o paciente sentado confortavelmente, de frente à tabela da acuidade visual, tá certo? Essa distância é uma distância padrão de 6 metros, né, que foi inicialmente desenvolvida. As tabelas foram feitas para se utilizar 6 metros de distância, porque com 6 metros não existe atividade do mecanismo de acomodação do cristalino. Lembre-se vocês da outra aula, da aula de anatomia, de morfofisiologia, que o cristalino consegue mudar a sua conformação, e ao mudar a sua conformação através da elasticidade, da contração dos músculos do corpo ciliar, esse cristalino ganha até 4 dioptrias para a gente conseguir focalizar a imagem de perto. Tá? Então, quando a gente coloca o paciente a 6 metros de distância, esse mecanismo de acomodação ele fica praticamente estático, não existe atividade, né? Ele é ineficiente. Então a gente coloca esse paciente e pede que ele nos relate quais são as letras as letras que ele está enxergando. Tá? E aí ele começa da maior letra em direção às menores letras
e aí a gente vai determinando qual é a quantidade, qual é a qualidade de visão e a quantidade que esse paciente possui. Quando a gente fala da tabela de acuidade visual propriamente dita, então a gente tem esse exemplo aqui, que é o que vocês vão encontrar, da tabela de Snellen, tá? E as anotações que existem nessa tabela são as letras no centro, né, as letras que o paciente vai informar, tá? Essas letras, elas têm um espaçamento entre linhas e um espaçamento entre caracteres pré-determinado. Isso tudo aqui foi pesquisado, estudado para que se colocasse da melhor forma possível para visualização, tá? E conforme o paciente vai lendo letras cada vez menores, a gente vai anotando a acuidade visual, tá certo? Então, na tabela de Snellen, a gente tem do lado esquerdo da tabela a medida da acuidade visual, o quanto esse paciente enxerga, tá? Que é o que vocês veem aqui do lado esquerdo, numa numeração, numa fração pequena. E aqui vocês observem que a primeira linha corresponde a 20/200, a segunda linha corresponde a 20/100 e por aí vai até chegar nessa linha que corresponde a 20/20. Tá? O que essa fração nos informa, né, o que ela determina, é que o numerador é a distância que o paciente se encontra da tabela, então a numeração é fixa, pois ela é dada em pés, e 20 pés é a mesma coisa que 6 metros, então lembre-se que a gente colocou o paciente a 6 metros de distância da tabela, então a gente pode dizer que esse paciente está a 20 pés, e o denominador dessa fração determina qual é a quantidade de visão que um paciente normal, sem nenhuma deficiência, sem nenhum erro de refração, consegue ler essas letras. Então, a 200 pés, que no caso aqui do exemplo é o que o paciente informa, né? A 200 pés é que uma pessoa normal consegue ver esse caractere. Então, daí dessa fração, ou seja, na primeira linha, o paciente que enxerga a letra O, a gente pode dizer que a 20 pés ele está enxergando o que uma pessoa normal enxerga a 200 pés. Se a gente for reduzindo isso, a gente vai ter aqui o meio da tabela, né, a metade, e a gente pega uma fração de 20/40, no local onde o paciente lê TALOE, e a gente pode dizer que o paciente que está lendo estas letras, a 20 pés, enxerga o que um sujeito, sem nenhuma alteração, enxerga a 40 pés. Tá? E o outro exemplo a linha com as letras LDO, LDA, TF, em que a gente diz que o paciente a 20 pés enxerga o que uma pessoa normal enxerga a 20 pés. Ou seja, cada vez que o paciente vai nos informando as linhas, as letras nas linhas, a gente vai anotando qual é a sua melhor acuidade visual, tá certo? E aí a gente tem diferentes formas de relatar o que o paciente nos informa, tá? Então a mais comum, mais convencional, é como foram desenvolvidas essas tabelas. Então a gente tem a anotação em pés, em que a gente pode dizer que o paciente enxerga 20/200, 20/40 e 20/20, como exemplo, né? Existem as outras classificações. E essas anotações em pés também têm a sua correspondência em metros. Então, 20/200 é a mesma coisa que o 6/60, o 20/40 o 6/12 e o 20/20 6/6. Tá? Também pode ser manifesta em numeração decimal, né? Então a gente tem 20/200, que se a gente dividir, a gente encontra 0,1, o 20/40, que quando dividido é 0,5, e o 20/20, ou 6/6, né, que quando dividido é igual a 1. Se a gente multiplica isso daqui pelo percentual, a gente tem a quantidade de visão do paciente em percentual. Então, 20/200 corresponde a 10% de visão, assim como 20/20 corresponde ao 100% de visão. Tá certo, pessoal? Um outro detalhe que essa tabela nos traz é a correção da distância do paciente em relação à tabela de Snellen. Tá? As tabelas foram desenvolvidas para serem utilizadas a 6 metros de distância, mas nem todo consultório, nem toda sala de exame
possui 6 metros de distância, né? Possui tal distância, né? As salas não são tão grandes assim, para que a gente consiga colocar o paciente a 6 metros de distância. Então a gente pode adaptar essa tabela à distância que o paciente se encontra, né, do exame, tá certo? Então vocês vão ver aqui, ó, que em metros a gente determina o 20/20, né, o 100% de visão. Então o paciente que consegue ler essa linha aqui do 20/20, e a gente considerando, né, a distância de 6 metros, a gente pode utilizar essa tabela também em salas menores. Se a gente reduzir a distância, a gente passar, por exemplo, para uma sala de 4,57 metros, a gente vai considerar essa linha aqui como se fosse a linha de 20/20. Se a gente utiliza uma sala com uma distância de 3,0 metros, a gente então vai utilizar a última linha como a linha de 20/20. Tá certo, pessoal? Então existem mecanismos, existem formas de a gente adaptar para salas menores. Hoje em dia, na nossa prática, na clínica, a gente já não usa mais tanto essas tabelas. O que a gente utiliza são projetores luminosos, né? E telas de LCD, monitores de LCD, que simplesmente simulam essas tabelas de acuidade visual no monitor ou no projetor. Tá? E aí esses projetores e essas telas de LCD, a gente consegue também fazer a correção do tamanho da letra para adaptar a distância da sala. Tá? Dentro ainda da própria tabela de Snellen, que é a mais famosa, a gente pode substituir as letras por outros algarismos. Né? Então a gente pode utilizar para pacientes que sejam analfabetos ou que tenham deficiências intelectuais, atrasos intelectuais, ou crianças ainda não alfabetizadas, né, pré-escolares, a gente utiliza preferencialmente os algarismos, né, as letras como algarismos, e a gente pode solicitar para o paciente que nos informe aonde está a abertura da letra, aonde está a perna da letra E, né, como exemplo, para cima, para baixo, para um lado, e ele vai apontando também com o dedo, nos ajuda. Logo após os algarismos de letras, a gente tem preferência pelos números, tá? E, em último lugar, quando a gente utiliza a tabela de Nellen para medida da acuidade visual, mas que a gente pode também lançar mão, mas não é a nossa preferência, são os desenhos, né? Mas observem que os desenhos têm uma definição, né? Uma quantidade de nitidez, de entendimento muito menor do que os algarismos, letras e números, tá? Então, em ordem de preferência, a gente sempre vai preferir trabalhar com letras, em segundo lugar os números e em último lugar as figuras. A outra etapa do exame, né, e que os pacientes confundem muito, né, os alunos também confundem muito com a acuidade visual, é a refração. Isso porque sempre quando nós examinamos, né, fazemos a medida da refração, a gente trabalha em conjunto com a medida da acuidade visual. O que vai me determinar a medida do grau do paciente, da dioptria dos óculos do paciente, é o quanto vai melhorar a acuidade visual dele. Tá? Então, geralmente a gente trabalha em conjunto refração e acuidade visual na consulta oftalmológica. Tá certo? Então, refração é o ato médico para medir o erro de refração e prescrever a correção adequada para o paciente. A gente tem a medida objetiva, tá certo? Que a gente utiliza o nosso retinoscópio, um equipamento específico, para utilizar nesse aparelho aqui, nesse refrator, ou com lente de prova, e a gente consegue achar o grau do paciente sem ele nos informar. A gente tem também os autorrefratores, que são aqueles computadores que o paciente encosta o queixo e a testa e observa alguma figura dentro do aparelho, um balão, um animal, uma letra, um ponto luminoso, uma casa, e o computador automaticamente vai medir o grau desse paciente, a dioptria, o erro de refração que esse paciente apresenta, e a gente tem também a medida subjetiva. Aí sim é aquilo que vocês estão acostumados a fazer ou acostumados a ver e que a gente pergunta para o paciente qual é a melhor lente, né? A gente repete, melhor esse ou melhor aquele? Melhor essa lente ou melhor aquela lente? Tá? É uma etapa que parece um pouco cansativa
E realmente isso para o paciente às vezes é muito cansativo, mas para o oftalmologista é a vida diária dele, é o que ele está acostumado a fazer, tá? Dentro ainda da refração, a gente pode lançar a mão de fazer o exame de forma dinâmica, tá? Refração dinâmica, quando o cristalino trabalha em conjunto com a acomodação, principalmente se a gente deixar o paciente muito próximo da tabela de acuidade visual, e a gente pode lançar a mão do nosso exame de forma estática, né? Ou seja, a gente utiliza colírios cicloplégicos que paralisam a atividade da musculatura ciliar e com isso o cristalino não muda a sua conformação. Então a gente consegue uma refração sem a interferência da elasticidade do cristalino, sem ele mudar a sua dioptria, tá bom? Temos também na nossa consulta oftalmológica o teste de sensibilidade de cores, e aí a gente tem alguns testes diferentes para avaliar a percepção das cores, né? E isso é uma atribuição dos fotorreceptores chamados de cones. Os cones apresentam as suas terminações proteínas sensíveis ao verde, vermelho e ao azul, e a gente consegue avaliar o funcionamento, né, a atividade dessas proteínas nos cones através desses testes, tá? O teste mais conhecido e aquilo que a gente utiliza na prática clínica é o teste de Ishihara, que é esse livrinho aqui, ó, que vocês veem no exemplo do slide, e esse livrinho consiste em diferentes pranchetas, em diferentes círculos com fundos de tonalidade diferentes e números de tonalidade diferentes, tá? Então a gente tem aqui como exemplo o número 29, um número anotado em vermelho, num fundo em diferentes tons de verde. A gente tem o número 5 anotado em verde com tonalidade de laranja no fundo, e aqui o número 12, né, com uma tonalidade única, a laranja do número, e uma tonalidade única no seu fundo. Tá? Então o paciente, quando a gente examina, ele deve falar o que ele está vendo em voz alta, para que a gente possa compreender, e a gente faz a anotação desses números. Ao final do exame, né, a gente pega todos os números informados pelo paciente e a gente confere com o gabarito do livro, tá? E aí esse teste vai nos dizer se existe ou não alguma alteração nessa percepção de cores e qual a profundidade dessa alteração, a gravidade dessa alteração. Também na nossa consulta a gente tem que prestar atenção na pupila, tá? A gente não vai avaliar só o reflexo, mas também vai avaliar o formato da pupila e a centralização dessa pupila. Lembrando que o reflexo pupilar ele tem duas etapas, o reflexo direto e o reflexo consensual. Através disso a gente consegue avaliar a via aferente e a via eferente do sistema nervoso autônomo que controla esse reflexo pupilar. E lembrando que a gente pode ter alterações do tamanho da pupila, que quando está muito aberta a gente chama de midríase, pupila dilatada, e quando essa pupila está fechada a gente chama de miose, né? É essa pupila aqui, ó, que vocês veem como exemplo, bem fechadinha, tá? Outra etapa do nosso exame, talvez uma das mais importantes, se não for a mais importante, é a utilização do nosso biomicroscópio, que também é chamado de lâmpada de Fenda, que consiste no microscópio de alta resolução e com um aumento importante. Tá? O que torna esse microscópio diferente é que a sua iluminação, né, a sua torre de iluminação, está separada da torre da ótica, então a gente consegue observar em uma direção e a iluminação é jogada no olho do paciente em outra direção. A gente separa os dois vetores de iluminação e de visualização. E isso faz com que a gente tenha a estereopsia da imagem. Tá? Então, quando a gente olha com os dois olhos e a gente funde a imagem, né, ocorre a fusão da imagem e com feixe de luz em outro vetor passando pelo olho do paciente, a gente consegue ter estereopsia, que é a capacidade de visualizar em três dimensões diferentes, e essas dimensões são altura, comprimento e profundidade, e a gente consegue perceber
quais são as estruturas que estão à frente e quais as estruturas estão posteriores. Tá? Através desse microscópio, a gente consegue avaliar diversas estruturas do globo ocular. Então, a gente pode avaliar a superfície do olho, que corresponde ao filme lacrimal, a conjuntiva. A gente pode avaliar a pálpebra, os cílios, os pontos lacrimais. A gente consegue avaliar o segmento anterior do olho, com a córnea, o moracoso, a íris, o cristalino e a pupila. E com lentes especiais a gente também consegue avaliar a cavidade vítrea, a retina e o nervo óptico do paciente. Então, ou seja, é um aparelho, né, de extrema importância para o oftalmologista, em que a gente consegue avaliar as mais diferentes afecções e doenças do globo ocular. A outra etapa, né, é que a gente tem a necessidade de equipamento específico, né, que é o tonômetro. Então a gente faz a tonometria com o uso do tonômetro, e que nada mais é do que a medida da pressão intraocular, que a gente chama de PIO. Tá? Então existem formas diferentes de medida da pressão ocular, sendo as mais comuns, né, aquilo que a gente mais utiliza nos consultórios, que é o tonômetro de contato, que é esse que está na foto, né, o tonômetro de Goldmann, ou o tonômetro de sopro, que alguns de vocês já devem ter experimentado nas consultas oftalmológicas, que é o aparelho semelhante, né, uma caixa grande, um computador, e que ele joga um jato de ar sobre o olho de vocês. Tá? A faixa esperada para a pressão intraocular, né, a faixa, o ponto de corte ideal é que essa pressão esteja menor do que 18 milímetros de mercúrio, tá certo? Essa pressão intraocular é determinada pelo equilíbrio entre a produção e a drenagem do humor aquoso, que são aquelas estruturas que a gente já viu, já estudou nas aulas anteriores. E lembrando que a pressão intraocular varia conforme o horário do dia, tá? E isso é por influência do cortisol, que está associado com o ciclo circadiano, tá certo? Então, o cortisol estimula a produção do humor aquoso. A gente lembra, a gente sabe que o pico do cortisol ocorre logo pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, e conforme o dia vai caindo, esse cortisol vai reduzindo e, consequentemente, a pressão intraocular também cai durante o dia. Então, a gente pode ter uma medida de pressão intraocular mais alta durante a manhã e uma medida de pressão intraocular mais baixa no período da tarde e da noite. Tá? Isso é importante quando a gente vai registrar na nossa avaliação, na nossa ficha, no prontuário do paciente, que a gente coloque a medida da pressão intraocular e o horário correspondente a essa medida. Tá? E aí a gente termina nosso exame oftalmológico, nossa consulta básica, vendo o fundo de olho do paciente. Então, o equipamento que a gente tem, né, que a gente utiliza, que vocês já viram em outras especialidades, é o oftalmoscópio direto, tá? Então, existe uma técnica correta de exame. O nosso olho direito, a gente vai examinar o olho direito do paciente, fazendo uso da nossa mão direita para segurar o oftalmoscópio. Quando a gente inverte, né, o olho examinado, a gente também inverte o nosso olho e inverte a nossa mão. Então, em resumo, o meu olho direito vai examinar o olho direito do paciente utilizando a mão direita para segurar o oftalmoscópio. Tá? E quando eu inverto, eu troco tudo. Eu utilizo o meu olho esquerdo, a minha mão esquerda, para avaliar o olho esquerdo do paciente. Tudo bem? Então, em resumo, nessa aula, a gente aprendeu que o exame oftalmológico é uma grande novidade para vocês, é diferente daquilo que vocês vinham fazendo na semiologia da clínica médica, das outras clínicas cirúrgicas, e a gente tem de importante nesse exame oftalmológico uma ectoscopia muito voltada para os achados, né, oculares e dos anexos oculares, uma avaliação da motilidade extrínseca feita com lanterna e direcionando essa lanterna para todos os pontos possíveis que esse paciente possa observar, acompanhar. A medida da acuidade visual, tendo como principal meio, como principal fonte, a tabela de Snellen, tá? O que é a medida da refração, que é a gente determinar
quais são os erros de refração do paciente, que podem ser miopia, hipermetropia e astigmatismo, e através desse teste a gente determina qual é o erro refracional e o poder de lente de dioptrias que esse paciente vai receber para a gente corrigir o erro de refração. A gente viu como é que é feito um teste de sensibilidade de cores, a avaliação das pupilas, a utilização do nosso biomicroscópio, também chamado de lâmpada de Fenda, a medida da acuidade visual, a medida da pressão do olho desses pacientes através da tonometria e, por fim, como que a gente avalia o fundo de olho desses pacientes, né? Como é que a gente utiliza o equipamento e qual é o equipamento. Tá certo, pessoal? Então, sugiro que vocês possam complementar, né? Que vocês complementem, para falar a verdade, os estudos de vocês com o livro da semiologia ocular, do professor Ryuichiro Yamane. Está disponível na biblioteca da Unigran Rio, tá? E a gente também tem algumas imagens interessantes no Netter, tá? Que são, na verdade, desenhos, esquemas, mostrando toda a anatomia, toda a morfologia para o melhor entendimento da semiologia ocular. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado, espero que estudem. Um grande abraço para você e um bom estudo.